Começando o Nocaute Transamérica dessa segunda-feira, a partir de agora você pode participar com a gente, mandando o seu recado pro nosso e-mail, nocaute@transanet.com.br, Twitter, @nocaute_t, mensagem de texto pro 49810, escrevendo Nocaute, depois mandando a sua mensagem, a SMS custa 31 centavos mais impostos. Tem também a nossa fanpage, facebook.com, lá você procura por Nocaute Transamérica, curte a nossa página, manda o seu recado e concorre aos prêmios de hoje. No final do programa, todo mundo que participar concorre aí ao prêmio número 1, kit com um par de ingressos para o filme Velozes e Furiosos 6 e mais uma bola de futebol exclusiva da Rádio Transamérica. O prêmio número 2 é um kit com vale película instalada para tablet da ePoint e um cooler para latas personalizado da Rádio Transamérica. Sempre você sabe com a participação do nosso comentarista de todas as segundas-feiras, Ricardo Campelo. E aí, Ricardo, beleza? Tudo bom, Ellen? Tudo certinho? Tudo tranquilo, vamos aí. Aqui com a gente, nosso convidado de hoje, o lutador Shield Yamauchi, ele que é atleta da Academia Arena, atleta do Yamauchi Team, especialista na luta em pé, vem de uma vitória no Iron Fight Combat agora no mês de março e luta no dia 8 de junho em Ponta Grossa. Fala aí, Shield, tudo bem? Boa noite, bem-vindo novamente aqui ao Nocaute. Boa noite, obrigado pelo convite. Veja aí só pra mim, que tá pra cima aí a chavinha aí. Então temos um problema, glorioso ET. Dá o seu microfone pra ele aí, Ellen, pra ele dar uma boa noite. Boa noite aí, pessoal. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aí na rádio. Bacana. Com a gente aqui também o Marcelo Barreto, que é tricampeão mundial de taekwondo, um dos responsáveis técnicos aí pelo camp do Maurício Shogun. Fala aí, cara, tudo bom? Prazer receber você de novo aqui, Marcelo. Um prazer estar aqui novamente, falar com os ouvintes do Nocaute Transamérica. Bacana, a gente recebe também o Roberto Gordo, que ele vem sendo responsável pela preparação aí do Maurício Shogun no chão, da aula de jiu-jitsu há mais de 20 anos e é proprietário da Academia Gordo Jiu-Jitsu, que possui alunos como Rafael dos Anjos e Kira Grace, aquela linda, né? Boa noite, obrigado pelo Tudo convite, bem, Roberto? é um prazer, visita aqui na cidade, aproveitando para passar aqui na rádio. Bacana. Bom, Rica, a gente vai falar agora de muita luta, um final de semana de muita movimentação. Teve TUF, teve UFC, teve Strikers House e a gente vai saber tudo que foi novidade nesse fim de semana no nosso quadro Finalização. E aí, Rica, como começar a comentar este fim de semana? Não, vamos falar primeiro aqui das duas lutas principais da Copa Strikers House, né, que teve a edição mensal, né, nesse sábado. Nas 66 quilos no MMA teve William Fuga, que nocauteou Samuel Jesus no primeiro round. E no Muay Thai teve uma luta na categoria 68 quilos. O Eduardo Correia venceu o João Valente na decisão dividida. Foi uma luta polêmica aí, deu muita discussão. Mas mais um evento legal aí na Strikers House, levando muita gente para acompanhar ao vivo. TUF Brasil, né, teve mais um episódio aí de muita pegadinha, né, muita brincadeira. O episódio mais focado nas pegadinhas aí que o pessoal sequestrou lá, o time Verdun sequestrou. Tá sendo a tônica dessa edição, né? Tá sendo a tônica, né? Até já comentei aqui que acho que eles estão mandando mal, né? Estão focando muito nessa parte da pegadinha, que eu acho que essa parte das brincadeiras devia ser o tempero, né, de um programa focado na parte técnica, na parte da luta, assim, mostrando o dia a dia, treinamento, pra perder peso. Exatamente, né? Tem muita coisa legal para focar. Mas eu acho que a edição tá errando a mão aí, tá deixando muito focado nessa parte das pegadinhas e às vezes a parte técnica mesmo, a parte das lutas passa despercebido. E aí o negócio já é uma coisa meio sem graça, né? A brincadeira que eles fazem lá entre eles. E como é muito, toda semana, a impressão que dá é que é forçado, e aí fica mais sem graça ainda, é complicado mesmo. Fica um pouco saturado, né? Dessa o pessoal pegou o Eric Albarracin lá, que é um baixinho, né? Que eles chamam de mimimi. Sequestraram, amarraram, cortaram o cabelo e tudo mais, tudo aquilo. E aí na luta, né, que é o que vale mesmo, o Santiago, o argentino, se confirmou como um dos grandes talentos dessa edição, né? Ele que venceu o Thiago Bell na luta eliminatória. Ele ganhou do Clayton Foguete na decisão e foi pra semifinal. E no UFC a gente voltou a ter um card de pay-per-view, né? Um card mais robusto, digamos assim, um card interessante. E vamos destacar aqui as 4 principais lutas. Na eliminatória, para ver quem ia disputar o cinturão da categoria peso leve, 70 quilos, o TJ Grant nocauteou o Gray Maynard, né? Foi uma surpresa, né? A maioria das pessoas esperavam a vitória do Gray Maynard e vai disputar o cinturão contra o Ben Henderson. E aí os 3 brasileiros, né? O Glover, confirmando as expectativas, passou por cima do Terruna, né? Entrou muito bem na luta, a ponto de se dar o luxo de puxar para a guarda e pegar uma guilhotina, né? De tão confiante que ele estava ali que ele ia encaixar o golpe. Finalizou no primeiro round e se confirmou aí como uma das grandes promessas nessa categoria meio pesado. Eu queria muito que o UFC casasse o Glover contra o Gustafsson.
né, que o pessoal bota muito o Gustafsson como principal contender da categoria e já estava escalado para enfrentar o John Jones, mas parece que o John Jones vai ter que esperar mais tempo para se recuperar de uma contusão. Então eu acho que o UFC tinha tudo agora para casar essa luta do Gustafsson contra o Glover. Aí e aí depois sim, ver quem pega quem vencer, o John Jones. quem pega o John Jones. Aí tem o Lyoto também, né, que já foi prometido para ele porque ganhou do Dan Henderson, né? Enfim, tá um pouco bagunçada essa categoria. E teve a luta do Cigano contra o Mark Hunt, né? Eu acho que o Cigano é uma luta muito dura, né? O Mark Hunt, pra você ir pra trocação com ele, você vai apanhar um pouco também, né? Você pode até ganhar, como o Cigano fez, mas vai tomar porrada, porque o Hunt é um campeão do K1, tem um queixo muito forte, né? Mostrou isso. No primeiro round, o Cigano acertou um knockdown nele, que foi praticamente o mesmo soco que ele acertou na primeira luta contra o Caim Velasquez, e o Caim foi nocauteado, né? O Mark Hunt levantou ali como se nada tivesse acontecido e voltou pra luta. Então é realmente um lutador que tem esse diferencial de absorver muito bem os golpes. O Cigano surpreendeu pra mim. Eu achei que ele ia procurar mais a luta no chão, né? Porque a gente sabe que é uma fragilidade do Hunt. Mas foi uma luta boa, né? O Cigano manteve a trocação, né? Conseguiu vencer. Eu achei que o Cigano cometeu um erro nessa luta várias vezes, e que contra o Caim Velasquez ele não vai poder cometer. Ele se deixou muitas vezes ser pressionado contra a grade. Várias vezes o Hunt foi fechando ele, encurralou ele na grade, e aí ele teve que esquivar, teve que se defender, teve que absorver às vezes algum golpe para conseguir sair e circular. E contra o Caim Velasquez, quando ele tomou aquele soco que mudou o rumo dessa segunda luta, foi numa situação como essa, em que ele se deixou ficar encurralado na grade e acabou tomando aquele knockdown lá que, né, praticamente acabou a luta ali pra ele. Então ele tem que corrigir isso aí, né? O Dória, que é o treinador dele, tem que corrigir. Ele não pode cometer esse erro contra o Velasquez, né? Na negra aí que vai ter. Foi esse o ponto principal, você acha, das críticas que o Cigano recebeu depois da luta? Porque apesar da vitória, muita gente questionou o desempenho do Cigano nessa luta de sábado. Eu acho que essa foi uma falha que ele cometeu, mas fora isso, né, não esperava muito diferente, assim, de uma luta em pé contra o Mark Hunt. Não dava pra achar que ele ia chegar lá e ia nocautear o Mark Hunt como se fosse, né? Brincando, como se fosse uma carniça qualquer ali. Né? Não é bem assim, né? O Mark Hunt é muito duro. O que eu imaginava é que ele fosse focar na luta de solo, né? Que ele fosse entrar nas pernas ali do Hunt, né? O Hunt tem dificuldade de defender queda, e que ele fosse trabalhar jogo de chão mesmo, né? Eu acho que o Cigano, como faixa preta de jiu-jitsu, tinha nível para finalizar o Mark Hunt ali até no primeiro round. Eu esperava esse resultado que eu apostei lá no Fantasy do Sherdog. Botei Cigano finalização no primeiro round. Achei que ele ia procurar essa luta. Ele preferiu manter a luta em pé e ganhou. E mesmo fazendo a luta praticamente toda em pé, né? Então acho que tem que ponderar essas críticas também, né? Ele não estava lutando contra qualquer um, o Mark Hunt campeão do K1, né? Um excelente kickboxer. E o Cigano conseguiu um nocaute, né? Acertou um giro e não um chute rodado, né? Meu amigo Marcelo Barreto tá aqui pra corrigir, né? Também não sei de onde que apareceu essa expressão chute rodado. Eu acho que foi algum comentarista do canal Combate que começou a falar. Só pode. E virou, todo mundo chama chute rodado agora, né? Pode perguntar pro mestre Rafael Cordeiro, pra todo professor de Muay Thai, de Taekwondo, chute rodado eu nunca tinha ouvido. Não existe, realmente. Eu sempre aprendi como giro. Um giro, né? Que inclusive é o chute que tá na moda, né? Agora o Vitor Belfort nocauteou o Luke Rockhold, já vinha, né? O Ryan Hall no TUF lá, o americano. E na verdade quem começou com tudo isso foi o Edson Barbosa, brasileiro, que nocauteou o Terry Etch com um chute desse, e já tinha acertado um bom chute desse no Anthony Njokuani, né, numa luta, não conseguiu nocaute também, mas agora todo mundo tá tentando, né? E o Cigano, ele já tinha machucado bastante o Mark Hunt, achou o momento da distância ali, até o chute não pegou certeiro, né? Não pegou com o calcanhar, pegou com a perna, mas derrubou, né? Isso que importa, foi um nocaute bonito, e foi uma boa vitória do Cigano. Mas, né, para enfrentar o Caim Velasquez, né, que a gente viu, mais uma vez ele passou por cima do Pezão, né, entrou, o Pezão até surpreendeu, ele conseguiu defender bem uma queda, conseguiu manter a luta em pé, mas a velocidade do Caim Velasquez, se tratando de peso pesado, é uma coisa realmente diferente, né, ele é diferenciado, ele é muito explosivo, quando ele entra ali, muito difícil de segurar. Então o Pezão uma hora foi entrar um upper ali, né, abriu, o Velasquez conseguiu encaixar o gancho e foi um knockdown, ele continuou batendo, o pessoal criticou muito o Mario Yamazaki pela interrupção. Eu não achei que o Mario errou, né? Eu acho que o pessoal criticou muito porque depois da interrupção o Pezão levantou,
e até deu uma olhada pro Mário meio... Deu uma olhada, tava bem. Meio bravo, né? Mas se você olhar assim, se você pegar alguém que tá vendo a luta pela primeira vez e parar ela na hora que o Mário interrompe, eu acho difícil criticar, né? Porque realmente o Pezão tomou aquele knockdown, assim, aquele knockdown certeiro, né? Ele caiu ali, baixou os braços e não tava se defendendo de uma forma muito ativa. Ele ficou de 4, né? Chegou a botar a cabeça no chão ali. E ali, com o Caim Velasquez, é um lutador muito rápido, muito explosivo, encaixando uma sequência de golpes ali, eu sinceramente não achei que o Yamazaki errou. Quero até ouvir os 3 convidados aí sobre esse assunto, que foi muito polêmico, né? O Pezão praticamente botou a culpa da derrota nele no Yamazaki, o que eu não acho correto. Ele estava lutando contra um adversário que é o melhor peso pesado que existe hoje no mundo, que encaixou um knockdown certeiro nele. E ele não estava fazendo muita coisa para se defender ali, né? Aquela coisa, o árbitro vai colar ali, vai gritar, né? Se defenda e tal. Tem aquela questão que entrou um soco na nuca, né? Mas eu acho que foi apenas um no meio de todos os golpes ali. Os árbitros costumam tolerar. Então eu tô isentando aí a Yamazaki, mas queria muito ouvir a opinião dos convidados a respeito. Vamos ouvir então, Marcelo, o que você achou? Bom, eu achei que até dava para ter deixado um pouquinho mais, mas ia mudar o resultado da luta? Não ia. E se você pegar pela regra, o atleta, ele tem que estar esboçando reação, ele tem que estar esboçando defesa, e o Pezão tinha parado de se defender ali. Aí claro que como tinha uma expectativa muito grande da luta, enfim, aí o cara perde, a culpa dele ele não vai assumir, né? Ele vai levantar e vai falar que é o juiz. Então você já vê até alguns juízes se precavendo mais com isso, já antevendo a reclamação do atleta e deixa mais, um pouquinho mais. Deixa correr e às vezes até deixa mas demais. Mas eu acho correta a atitude do Mário, porque ele tá cumprindo a função dele, que é preservar a integridade do atleta. Ele tá preservando, e eu acho uma atitude até um pouco um demérito do Pezão, criticar, falar que o Mário devia ser punido, porque ele só fez isso para proteger ele mesmo. Já que ele não estava se protegendo, ele deveria estar se protegendo. Se ele não estava se protegendo, entra o trabalho do árbitro de fazer isso por ele. Por quê? Porque é um esporte que o cara tem que voltar para casa, ele tem que continuar a vida dele de forma normal. Então, se deixar mais tempo... Gordo, o que você achou? Eu particularmente sou a favor de deixar mais um pouco, porque realmente tem muitas lutas com essa polêmica e sempre botam a culpa no árbitro. Eu sou a favor de deixar mais um pouco, mas segundo a regra manda, e como a luta foi feita, dá pra ver no vídeo Yamazaki batendo a mão, batendo a palma e falando ação, que é o que o juiz fala. E o juiz avisa no vestiário que vai fazer isso. Ele falou ação, o outro continuou com as 2 mãos no chão, não fazendo nada. Então o Yamazaki foi completamente correto fazendo as regras da luta. Se eles quiserem mudar a regra é uma outra coisa, mas a regra que manda hoje, o Yamazaki foi correto. Shield, tua opinião? Eu também acho que o Yamazaki não cometeu nenhum erro ali, como o Gordo mesmo disse, ele avisou antes, até em português, até, né, o Pezão, pra ele ter alguma ação. O Pezão teve uma reação, só que o Velasquez conseguiu acertar um soco e caiu com a testa no chão. Acho que ele tinha que ter parado a luta mesmo. Ricardo, tá todo mundo contigo, então fica tranquilo. Agora, com relação a Velasquez e Cigano, vai ter essa negra aí, o terceiro confronto dos dois. O Cigano ganhou um, o Velasquez ganhou o outro. O que você espera disso aí? Olha, eu sempre fui muito confiante no Cigano, mas pelo que o Velasquez tem mostrado ultimamente, e por essas falhas que o Cigano mostrou nessa luta contra o Hunt, na verdade, a mesma falha ele cometeu várias vezes, né? Eu tô muito impressionado com o Velasquez, sabe, nas últimas lutas. Eu acho que ele tá se firmando aí como... talvez entre os 3 maiores pesados de todos os tempos, para mim ele já tá, né? Juntamente com o Minotauro e com o Fedor. Ele, hoje, se você olhar o Caim Velasquez, ele é explosivo, ele tem potência nos golpes, ele é versátil porque ele tem uma trocação boa e um wrestling excepcional, ele tem condicionamento físico que a gente jamais viu um peso pesado ter. Então eu já fui muito mais confiante no Cigano, sabe? Gosto muito do jogo dele. Você tá meio pessimista com relação a essa luta aí. Eu tô um pouco pessimista pra essa luta, sabe? Não tanto pelo Cigano, assim, mas muito mais pelo que o Velasquez tem mostrado. Eu acho que ele tá se mostrando como alguém que vai ficar pra história aí na categoria do peso pesado do UFC. Pois é, gente, o Felipe participa aqui pelo Nocaute T, nosso Twitter, que você pode mandar sua pergunta também. A gente vai lendo de acordo com o tempo, né? De acordo
com a chegada dessas perguntas, o Felipe diz que essa decisão de casar o Pezão com o Velasquez não foi precipitada, né? Já que ele venceu só 2 antes da disputa do título. Você acha que foi? É verdade, foi um pouco de falta de opção ali do UFC, né? Que eles não queriam botar o Cigano, que tinha acabado de perder de uma forma muito decisiva pro Velasquez. E se você pegasse qual outra luta, né, que os outros 2 lutadores que estariam em condição de disputar o cinturão é o Verdun e o Minotauro. Só que, em razão do TUF, só lutam em junho. E o UFC não queria esperar essa luta, né? Então acho que foi um pouco de falta de opção mesmo ali. Mas também eu acho que a maioria dos pesos pesados hoje, o Velasquez faria a mesma coisa que ele fez com o Pezão. O Miguel, que também participou pelo Nocaute Tape, pede pra você comentar, Rica, qual que deve ser o próximo passo do Glover Teixeira. Deve ser o Lyoto ou o Dan Henderson. O que você acha aí? O Lyoto, eles não devem se enfrentar, né? Porque tem uma história de treinar junto, né? São amigos e o pessoal não já declararam eles dois que não desejam se enfrentar. Eu gostaria muito eu acho que o Glover, eu acho que ninguém ganha do John Jones, mas eu acho que quem tem mais chance é o Glover, mais do que o Gustafsson, inclusive, né? E como o Gustafsson tá colocado aí, né, por muitos como alguém que ele é o cara para ganhar do John Jones e tal, que eu acho que não é, eu queria muito ver essa luta como title eliminator, né, como eliminatória do cinturão, o Glover contra o Gustafsson. Se não vier o Gustafsson, tem até o pessoal que chegou a cogitar essa luta antes dele com o Shogun, né? Então, quem ganhar de Shogun e Minotauro também seria um adversário interessante pro Glover. Bacana, vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. A gente já volta com mais Nocaute Transamérica para conversar mais com os nossos convidados, o Shield Yamauchi, o Marcelo Barreto e o Roberto Gordo. Fica ligado aí que é rapidinho, a gente já volta com mais Nocaute Transamérica. Você está ouvindo o Cigano e o Velasquez fazer a luta principal, fazer o main event outra vez. Nocaute Transamérica. Ele viaja sozinho, quase sempre sozinho, desbravando as estradas de todo o mundo, na Route 66, aonde ninguém pode alcançá-lo. Amado pelas mulheres e temido pelos homens. Não sabemos o destino, não sabemos aonde ele vai, nem quando volta, mas sabemos que ele estará na estrada. Algum imprevisto na longa estrada do deserto, ele é obrigado a parar. Mas olha só, vejamos, que isso? Meu Deus, que gostosa. Vai lá, cagãozinho, é agora que eu quero ver meu filho. Não decepcione a gente. Olha, o que nós temos aqui? O que houve, gatinhas? Acho que ferveu meu radiador. Essa estrada é muito comprida. É comprida mesmo, baby. Você não viu nada ainda. E parece que você está sozinha. Nós estamos em 2. Ai, meu Deus, você não é um motoqueiro fantasma? Não, eu não me rebaixaria tanto assim. Sou bem mais melhor que ele. Eu sou o cagão. Você é o cagãozinho? Eu não acredito. Ok, chega. Esse papo tá me irritando. Eu preciso ir embora, girls. Nós somos em 2, mas por favor, leva a gente. Não dá. Ela vai na garupa, eu vou no tanque. Por favor, leva. Ai, cagão, pelo amor de Deus, leva a gente. Nós estamos taradas por você. Fiquem aí, não vou levar ninguém. E que os corvos comam vocês duas. Se você tiver algum problema que ninguém possa te ajudar, se você conseguir encontrar, talvez você consiga contratar o cagãozinho. Essas mulheres de hoje são difíceis mesmo. Se elas me dessem bola. Transamérica. Legal, pessoal, aqui é o Skank em Curitiba. Dia 1º de junho, sábado, no Teatro Positivo, Transamérica. E a promoção da Transamérica vai colocar você frente a frente com a galera do Skank. E o melhor, com direito a um acompanhante. Para participar é só ligar 33381003. Acesse o menu 3, diga seu nome completo, telefone e responda a pergunta: o que você faria para conhecer o Skank? Não posso esperar tanto tempo assim. A resposta mais criativa ganha uma visita ao camarim do Skank. O resultado sai na sexta, dia 31, aqui na Transamérica. Então, conte pra todo mundo. Compartilhe. Você no camarim do Skank. É pra curtir. Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal. Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural, escute a meteorologia, tempo bom, noite fria, o repórter anuncia
entrevista ao meio-dia. Só amanhã sai no jornal. Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio. Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Há mais de 10 anos, o projeto Transamérica Esportes é um sucesso, devido principalmente à organização nas jornadas e nos programas. Não, peraí que eu fiz uma confusão agora. Todo dia você se atrapalha. Não. Outro fator que foi preponderante nesses anos todos de sucesso foi a ética e o respeito dos nossos profissionais na equipe. Só se você chuta de canela, seu idiota. 8,5. E além do mais é o seguinte, faça o seu que eu faço o meu, que hoje eu não estou muito bom. Que beleza! Boa. O respeito e a ética também são fatores que fazem parte da nossa formação. Até fora do ar, com a equipe técnica, mantemos um nível elevado de humildade e bem-estar para o desenvolvimento do trabalho. Tá, ele já sabe, não precisa me ensinar, eu sei. A interação através das redes sociais sempre foi o alvo principal da nossa atenção. Através de manifestos de carinho, o nosso público se mostra cada vez mais satisfeito e compartilha conosco o mesmo respeito e a serenidade nas partidas de futebol. Daniel Wesley disse que o ET é uma bosta. Acertou na mosca. Mas como toda família não é perfeita, aqui não poderia ser diferente. A convivência vem de muitos anos e em um momento ou em outro, alguma pequena rusga sempre surge. Tem dias que tem vontade de matar. Que isso, pô. Tô nervoso, cara. Tá incitando a violência. Calma. Tá excitando a Erin. Eu vou. Tô bem quieta aqui. E assim vamos seguindo. Em vez de correr atrás de audiência, corremos atrás da notícia pra você. E mesmo se o técnico do seu time não falar, nossos repórteres sempre saberão de tudo. Com relação ao time principal. Ô, Fernando Gomes. O quê? É o Dubisky. Não tô falando mal de você. Fala, professor. Que charo. Fala, Drubsky. Eu tô aqui pra responder as suas perguntas, que dependendo do seu comentário. E assim continuaremos rumo a mais uns 10 anos. Para a tristeza das rádios que transmitem futebol. Pronto! Começou. É mole? Começou. Aí, fala. Não é nada mole, não, hein? Mole. Nesse dia dos namorados, o amor vai comer desembolado. Se você pode fazer melhor que isso, então se liga! A Transamérica e a banda P9 vão te dar 2 iPods. Um para você e outro para sua garota favorita. Para participar, ligue 3338-1003. Acesse o menu 3. Diga o nome da sua gata e por que você a ama. Ei, mas peraí, só vale pra homem? Claro que não, você também pode. É só fazer a mesma coisa. Ah, eu amo o Luiz porque ele é minha alma gêmea. Viu como é fácil? Ligue agora mesmo. Conte pra todo mundo. Compartilhe. Dia dos Namorados com o iPod da Transamérica e P9 é pra curtir. Transamérica. Você está ouvindo A Chutebox, esse já é mais da velha guarda, contra o Mário Shaolin do Noguchi, não? Nocaute Transamérica. De volta com o Nocaute Transamérica dessa segunda-feira. Você pode participar com a gente e concorrer aos nossos prêmios. Hoje tem par de ingressos para o filme Velozes e Furiosos 6 e bola de futebol exclusiva da Rádio Transamérica. Esse é o prêmio número 1. O prêmio número 2, um vale película instalada para tablet da ePoint e um cooler para latas personalizado da Rádio Transamérica. Para participar, o e-mail é o nocaute@transanet.com.br, o Twitter é o @nocautet, mensagem de texto pro 49810, escrevendo Nocaute, depois mandando a sua mensagem. Tem também a nossa fanpage lá no Facebook, é só procurar por Nocaute Transamérica pra você curtir a nossa página e mandar o seu recado. E tá na hora da gente saber quem mandou bem, né, nesse fim de semana, quem é que merece o cinturão de ouro. Cinturão de ouro. Cinturão de ouro. Cinturão de ouro.
E aí, Henrique, tá fácil essa decisão ou não? Muitas delongas aí, né? Por tudo que eu já falei do Caim Velasquez, por tudo que, né, ele apresenta hoje como lutador e por ter conseguido reter o cinturão, né? Que no peso pesado, esse cinturão troca mais de mão do que batata quente, né? Então, por ter segurado o cinturão e por tudo que a gente já falou sobre ele como lutador, leva o cinturão de ouro hoje. Cinturão de ouro pro Caim Velasquez e o nocauteado pra quem vai ser? Qual que é o destaque negativo, hein, Henrique? Quem saiu mais chamuscado aí desse evento foi o Gray Maynard, né? Um lutador que já disputou o cinturão 2 vezes contra o Frank Edgar, né? Já teve invicto, né? Tava com um cartel muito bom. E agora, né, depois mais esse nocaute, se pegar as últimas 3 lutas dele, ele foi nocauteado 2 vezes e ganhou do Clay Guida numa luta, né, uma decisão dividida numa luta péssima, né? Então, ele foi aí de um dos principais desafiantes da categoria, em peso leve, foi lá pro final da fila e, né, com um cartel estragadinho, digamos assim. Então o Gray Maynard, até por ter sofrido um nocaute aí, que foi o nocaute da noite, foi sair nocauteado hoje também. Bacana. A gente recebe aqui o lutador Shuji Yamauchi, que é atleta especialista na luta em pé, principalmente no Muay Thai, né, Shuji? Inicialmente você teve um pouquinho de dificuldade na transição pro MMA. O que mais te incomodou, cara, já que você nunca perdeu uma luta aí por finalização? Então, eu tive bastante luta de Muay Thai, até hoje meu cartel de Muay Thai é 27 lutas, 26 vitórias, né? No começo do MMA, eu acho que teve um pouco de erro também, até de conhecimento até da arte, pelo peso, né, que eu lutava até 66 quilos e hoje todo mundo pode ver o meu primo, o Goit, que luta de 66 quilos. Ele bem maior, bem maior que eu. Então acho que foi uma falha isso e claro, descemos de categoria, deu resultado até o Iron Fight, foi na categoria 61, que ainda não é minha categoria, mas já é uma categoria boa de lutar, e acabei sendo com a vitória contra um atleta duríssimo lá. Bacana. No dia 8 de junho você tem uma luta em Ponta Grossa, né, contra o Erickson Lima, que é outro atleta que gosta de lutar em pé. O que dá pra esperar desse confronto? Pois então, hoje recebi uma notícia hoje que o Erickson Lima acabou se machucando, né? Ih, rapaz. Ixi. E na verdade estão ainda em negociação ainda para ver se tem outro adversário, porque querendo ou não eu estava em fase de treinamento num ritmo bastante forte, porque até porque tem dia 8 agora, tem dia 13 de julho o Smash aqui em Curitiba e em agosto provavelmente tem até outra luta, então vamos esperar. Você estava focado nesse treinamento pro Erickson ou se aparecer outro adversário vai rolar, você vai topar a luta? Então, tem que ser na verdade na minha categoria, né, que é 57 quilos, que ainda não estreiei, gostaria muito de estrear, até caso um dia aconteça de eu lutar fora, tem que lutar nessa categoria. Qualquer atleta no 5-7 eu fico confiante, mas o Erickson Lima, eu já estava focado nos treinamentos para ele, que é um lutador também da trocação, ia ser uma luta boa, né, para o público até assistir. Mas qualquer um que vier de 57 quilos, eu tô lutando bem, com certeza. Você vai lutar no Smash 2, na segunda edição do Smash aqui em Curitiba, é isso? Isso, já o Pedro Kazan, que é o dono do evento, já confirmou minha participação, dia 13 de julho. Aí agora eu não sei qual o ginásio que é, mas dia 13 de julho... A princípio é Tarumã, assim, tá? A princípio eu acho que é Tarumã, né? Mas nunca se sabe. Legal. Na primeira edição do Smash, você tava ali perto da gente, ali na nossa cabine de transmissão da Transamérica, com a torcida organizada do Yamauchi Team, né? Tinha uma galera ali torcendo pro Goit nessa primeira edição do Smash, né? Tinha bastante gente lá, era 2 lutas, né? Uma luta já fica nervoso com o primo, né? Imagine 2 na noite. E foi lutas muito boas, assim, que o Goit fez, estava muito bem preparado, eu acompanhei o treinamento inteiro dele. Bastante rivalidade envolvida. A primeira luta, teve bastante rivalidade, mas isso daí é normal no MMA, né? Mas ainda bem que a Yamauchi Team saiu com a vitória mais uma vez. Bacana, com a gente aqui também é o Roberto Gordo, ele que é bicampeão mundial de jiu-jitsu e está ajudando o Maurício Shogun na preparação para a luta contra o Minotouro. Gordo, como é que tá esse treinamento com o Shogun? Tá preparando bem aí o Shogun para a luta contra o Minotouro? Bom, eu cheguei assim nesse último mês, faltando para a luta, e na realidade eu cheguei e gostei do que eu vi. Assim que eu cheguei, ele muito bem preparado fisicamente, se movimentando bom. Já conhecia ele, nunca tinha treinado com ele, mas já conhecia ele de ver lutando e de acompanhar as lutas dele. Ele tem um chão já com um nível legal, é lógico, sempre tem alguma coisa para melhorar. A gente trabalhou um pouco nisso, mais na parte tática da luta, já na parte tática e técnica específica para essa luta, né? E realmente está muito bem. Na parte em pé, pelo que eu vi, está muito bem também. Eu estou esperando, eu acho que eles vão refazer uma das maiores lutas de todos os tempos.
Existe uma preocupação da tua parte com o jiu-jitsu do Minotauro? O Minotauro é um atleta que traz risco pro Shogun nessa luta aí no chão? Cara, o Minotauro é um jiu-jitsu de alto nível. Apesar de, na carreira dele de MMA, ele lutar mais em pé do que no chão, mas eu conheço o jiu-jitsu dele, que é de alto nível. Mas o Shogun tá bem preparado. O Shogun tá, assim, como eu falei, ele já tem uma movimentação muito boa no chão. E o que tinha para ajustar, a gente tá tentando fazer o possível nesse último mês aí. Ele tá bem preparado. Não acredito em nenhum tropeço, não. Até na primeira luta entre eles, o que acabou definindo a vitória pro Shogun foi a parte de quedas e de chão, né? Porque em pé teve knockdown para um lado, knockdown para o outro, né? Cada um deu um knockdown, tomou um knockdown também. E o Shogun surpreendeu naquela época, né? Que pouca gente conhecia, né? Esse potencial dele na parte de chão, que ele conseguiu botar para baixo, conseguiu fazer passagem de guarda, né? Trabalhou bem no solo, né? Então hoje a gente, né, que quem acompanha mais, assim, espera que o Shogun tenha um nível um pouco melhor no chão. O Shogun tem acho que o Shogun tem um mix um pouquinho melhor do que o do Minotauro. Não digo nem no chão, mas o mix. E o que acontece é que o Minotauro deu uma melhorada na parte de queda, que ele vem lutando contra os wrestlers americanos, e ele deu uma melhorada boa nas últimas 3 lutas dele. Não é tão fácil hoje botar ele para baixo, mas o Shogun também não vai ser fácil de ser derrubado, então eu acredito numa luta muito boa em pé, e caso caia no chão, o Shogun vai sair bem com certeza. Queria aproveitar para explorar contigo, né, Gordo? Gordo é reconhecido por ter um precursor da meia guarda, né? Até história interessante, né, de que foi uma contusão tua que acabou te forçando a desenvolver essa parte do jogo, né? Queria até que você explicasse um pouco sobre isso e falasse também sobre hoje no MMA. O pessoal que não é do jiu-jitsu tá cada vez mais encontrando formas de anular o jogo de jiu-jitsu, né? E a meia guarda, em especial, é uma posição que hoje eu vejo muito difícil de ser trabalhada, né? O pessoal já tá aprendendo. O próprio Shogun, que gosta muito de usar a meia guarda, tentar raspagem por dentro ali, ele tem encontrado problemas com o pessoal já tá aprendendo a estabilizar o peso de uma forma de não ser raspado e ao mesmo tempo aproveitar para soltar a cotovelada, né? O John Jones, em especial, fez isso com ele de uma forma bem agressiva, né? Como você vê hoje esse momento assim, dessa posição no MMA? Tem como o pessoal trabalhar? Tem que adaptar? Como é que você vê isso? Na realidade, a meia guarda começou realmente numa dificuldade minha, que eu tive uma lesão séria no joelho, fui adaptando e meia guarda já existia, eu não criei a meia guarda, eu só desenvolvi a parte ofensiva da meia guarda. Meia guarda é uma posição apenas defensiva, onde o cara de baixo apenas tentava repor. Eu desenvolvi uma série de ataques, comecei a desenvolver uma série de ataques e de raspagens, que com o tempo outras pessoas também continuaram o desenvolvimento. A nível de MMA, o desenvolvimento da luta é assim, começou muito bom, muito eficiente, a meia guarda era eficiente no começo. Hoje os caras, tá quase todo mundo começando a defender bem. E defendendo bem vão surgir novos ataques também, mas eu acho que o errado é a pessoa só fazer meia guarda. Ela tem que estar preparada para quando a luta cair ali, mas não é só o que eu faço, não é o jogo que eu aconselho, que eu não aconselho meus alunos. Mas é uma posição que vai cair, que é uma posição boa pro de cima. Então o de baixo tem que estar... Eu acho meia guarda muito melhor pro de cima que pro de baixo. É muito mais ofensivo no MMA. No MMA, né? No pano... No pano, não. No pano quem tá por baixo hoje em dia, principalmente em competição, você vê que o cara de baixo tem uma certa superioridade. Tanto na meia guarda quanto na guarda. A maioria dos lutadores que estão ganhando hoje em dia são guardeiros aí. Mas no MMA, pelo impacto do golpe traumático, a meia guarda não é aconselhável. Mas o cara tem que saber desenvolver a partir dali alguma coisa, não apenas ficar apanhando, entendeu? Então, no caso específico dessa luta, todos os dois fazem meia guarda, tanto o Shogun quanto o Minotauro. Então a gente tem que trabalhar como anular e como não ser anulado. Mas sempre tem uma saída. É verdade. O Marcelo Barreto está aqui também com a gente aqui no Nocaute hoje. Marcelo, o Shogun passou aí por uma mudança, né, de treinamentos. Foi muito criticado nas últimas lutas que ele fez. Como é que tá a parte motivacional do Shogun? Tá com sangue no olho para essa luta aí contra o Minotauro? O Shogun recuperou o olho de tigre, a vontade de lutar. Primeiro, eu acho que o Leonardo Salomão, o empresário do Maurício, até mandar um abraço para ele, a filhinha dele nasceu esse final de semana, um beijo pra Fiorella. Legal, bacana.
quando ele veio aqui no programa, ele explicou bem. O que faltava pro Shogun era ele recuperar a vontade de voltar o outro dia pra academia. E hoje ele tá se sentindo muito bem. O pessoal aparou todas as arestas que estavam faltando. Ele investiu, trouxe um camp de alto nível. O mestre Gordo dispensa comentários, o professor Jacob no wrestling, o Glaube Feitosa, o Daniel Abdu na parte de Muay Thai. Trouxemos um campeão europeu de Muay Thai da República Tcheca, de Praga, sem falar na equipe multidisciplinar que está ajudando na parte de nutrição, preparação física com o Luciano Cruz, enfim. Então ele está... Eu lembro muito dele como ele estava no primeiro camp do Lyoto. Ele está mais ou menos com a mesma vontade, com a mesma gana. Ele voltou a querer o cinturão, voltou a pensar em cinturão. O John Jones é muito bom, é muito difícil, mas ele não é tão imbatível quanto todo mundo pensa. Eu gostaria de ter a chance... Claro que a gente não pensa nisso, a gente pensa no Minotauro, que é um excelente atleta, dispensa comentários e dispensa apresentações. Mas... eu gostaria de ver o Maurício sem estar um ano parado, sem estar voltando de lesão. Não é desculpa. Um monte de gente já fala, vai estar arranjando desculpa. Não é verdade. Eu gostaria de ver mesmo ele nesse renascimento da carreira dele. Que ele já se reinventou algumas vezes na carreira e ele vai se reinventar de novo. Ninguém mais acreditava nele depois da luta do Coleman, depois da luta do Griffin. Ele foi lá, ganhou do Liddell, ganhou do Lyoto, cinturão. Aí ganhou do Griffin de novo, teve até uma série um quanto inconstante, mas ele é uma pessoa muito determinada, ele é um cara muito fácil de trabalhar. O mestre Gordo pode confirmar o que eu tô falando. Ele é muito humilde, apesar de estar nesse estágio tão alto da carreira dele. Ele escuta os treinadores, escuta a coordenação, ele procura fazer o que é melhor para ele. Criou-se alguns mitos em relação a ele, que ele não gosta de treinar, que ele não gosta, que não é verdade. Algumas vezes o fato dele cansar numas lutas, às vezes a pessoa pensa que o cara cansou porque ele não treinou ou porque ele não tem gás. Não é tão simples. No MMA 2+2 não é 4. Às vezes o cara não conseguiu implementar a tática que ele tinha na luta, às vezes ele não conseguiu. Tem a questão do dia, de você não estar bem. Futebol, se você não está bem, tem mais 10 no campo que pode. Agora o MMA é você, fechou o cage. Vai psicologicamente com algum exatamente problema, alguma questão te atrapalhando ali. E agora a gente sente ele muito feliz no treino, dedicado, e eu tô com uma expectativa muito boa para essa luta. Bacana. E solta a vinhetinha aí pro Léo Oda fazer a pergunta dele. Não acredito, cara, que você tinha esquecido o japonês. Não, pô, o cara tá sempre com a gente. Ah, perguntinha do japonês? Ué, cortou na metade a vinheta. Fala aí, Léo, tudo bom, cara? Beleza, foi, sabotando aí, cara. Não, a galera já entendeu que é tua hora. Vamos derrubar essa vinheta a qualquer hora e não vai mais ter. Fala aí, Léo. Beleza, galera. Minha pergunta vai pro Shuji, né? Agora que a gente tá vendo aí o Muay Thai voltando meio bem forte aí no mundo das lutas, né? Se ele K1, Glory. Queria saber, ele que é um atleta muito experiente nessa área aí do Muay Thai, se ele pensa em voltar a lutar Muay Thai em pé ou o foco é o MMA mesmo. Então, hoje na verdade a equipe inteira minha, juntamente com meu tio, que é meu treinador de Muay Thai, e meu primo Goit, que é meu principal spy, o nosso foco hoje é o MMA. Mas claro, se surgiu a oportunidade, né, com certeza, de lutar a parte em pé, a parte do Muay Thai, o kickbox mesmo, certamente eu treinarei muito pra lutar e continuar com essa minha trajetória do Muay Thai. Mas hoje mesmo o foco é o MMA. Bacana. O Roberto Gordo tá aqui com a gente também e na apresentação a Ellen até falou que ele é treinador da Kira Gracie. Como é que você falou, Ellen? Que ela é linda? Ela é uma musa, né, Rafael Porto? Você não acha? Opa, como ela que é não? uma musa. Gordo, e como é que são esses teus outros alunos aí? Não Rafael só aqui, dos Anjos também. o Rafael dos Anjos também, exatamente. Hoje na categoria leve. Na realidade eu interrompi, vai fazer um ano, 10 meses atrás, eu interrompi com o meu time de MMA da minha academia e foquei só no jiu-jitsu. Mas eu continuo trabalhando com o Rafael, apesar dele morar nos Estados Unidos, a gente tem um contato, eu estou sempre lá, ele vem ao Brasil às vezes. E assim, atleta de MMA praticamente é só ele. O Braga Neto, que é um outro aluno meu, faixa preta, campeão mundial também várias vezes, jiu-jitsu, entrou no UFC agora, mas não está se preparando comigo. Lógico, ele continua treinando jiu-jitsu comigo, continua tendo atenção, tenho conversado com ele todo dia, ele está ansioso para
estrear dia 8, mas não tá se preparando diretamente comigo. E a Kira treina jiu-jitsu, ela tá... não vai lutar o Mundial esse ano, tá meio que treinando só por diversão, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e focada em outros projetos dela, no Grace Camp, que ela faz. Tá até comentando no canal Combate, Camp, né? Tá comentarista no canal Combate, tem o projeto social dela, ela trabalha muito. Por que você tomou essa decisão de tirar o MMA da sua academia e focar só no jiu-jitsu? Cara, eu tive algumas decepções com alguns atletas e foram 11 anos de trabalho assim direto no MMA, e esses 11 anos me afastou um pouco do jiu-jitsu. A minha academia continua sendo o carro-chefe, continua sendo jiu-jitsu, mas eu tenho outras pessoas que trabalham comigo que continuaram o meu trabalho, mas eu fiquei um pouco afastado. Teve 3 anos que eu não pude ir pro Mundial por causa do MMA, e eu tava com saudade do jiu-jitsu, mas o que mais me levou a isso foi a decepção com atletas do MMA. Legal. Vou fazer mais um intervalo, a gente já volta com mais Nocaute Transamérica para continuar conversando aqui com os nossos convidados, e também tem o quadro Preview com a previsão aí dos principais eventos, das principais lutas que acontecem nessa semana. Fica ligado. Você está ouvindo o Cigano e o Velasquez fazer a luta principal, fazer o Common Event outra vez. Nocaute Transamérica. Eles são bombados, o peitoral deles é definido, eles esbanjam saúde, pra lá de radicais. Se você tem medo, não escute, porque todos nós não aguentamos fazer o que eles fazem. Agora na Transamérica, olha, velho. Olha, tempo, velho. Que satisfação. Não se fala sempre com bastante saúde, né, velho? Eu tô muito bem, acabei de fazer um cateterismo. Nossa, velho, eu estou praticando agora novos esportes mais radicais. Que maravilha! Estou praticando agora o jiu-jitsu. É muito bom. Com wrestling. Wrestling. Mas não é muito violento? Não é muito violento, não. Dá uma disposição, velho. Velho, você tá praticando, tá na academia, velho? Eu tô na academia. Que beleza. Minha academia, ela é assim. Tem que tomar cuidado, velho, que esse esporte, às vezes tem as... Velho, faça-me um favor, velho, pelo amor de Deus. Enche o saco. Pelo amor. Não tente fazer isso em casa. Eu sei que este programa é muito radical pra você. Apresentamos Olha, Velho. Novidades. Transamérica. Os anjos cantarem por mim, pra quem tem fé, a vida nunca tem Novidade. A melhor programação pop. Dia 1º de junho, sábado, show inédito Skank. Vou deixar. Salve, rapaziada de Curitiba, sou Samuel Rosa do Skank e a gente vai estar na cidade no dia 1º de junho no Teatro Positivo. Contamos com todos vocês lá. Um abraço. Ingressos à venda nas bilheterias do teatro e no Disque Ingressos 3315-0808. Realização RW7. Promoção exclusiva. Novidades. Os lançamentos mundiais. Tocam aqui. Nem Chitãozinho e nem Chororó, nem Luan Santana, nem
cautelou. Se nessa letra foi meio irônico, é pra dizer que só toca sonzeira no Sônico. Bettina Miller, de segunda a sexta na Transamérica, Supersônico, 4 da tarde. Ela não coloca brinco, nem blusa com decote, se tranca dentro do estúdio e toca Red Hot. Transamérica. Você está ouvindo a Chutebox, esse já é mais da velha guarda, contra o Mário Shaolin do Noguchi, não? Nocaute Transamérica. De volta com o Nocaute Transamérica dessa segunda-feira, o nosso último bloco, o bloco do quadro Preview, mas dá tempo ainda de você participar, manda aí pra gente o seu recado pelo nosso e-mail, nocaute@transanet.com.br, o Twitter @nocautet, mensagem de texto pro 49810, escrevendo Nocaute, depois mandando a sua mensagem. Tem também a nossa fanpage, facebook.com, lá você procura por Nocaute Transamérica. Hoje a gente vai sortear um par de ingressos para o filme Velozes e Furiosos 6, mais bola de futebol exclusiva da Transamérica no prêmio número 1. O prêmio número 2 tem vale película instalada para tablet da ePoint e cooler para latas personalizado da Rádio Transamérica. E agora chegou a hora da gente saber o que vai ser destaque na próxima semana na luta no nosso quadro Preview. Preview. E aí, Henrique, 3 competições pra gente destacar, o que você vê de bom aí? Na verdade são 2, né? O Legacy e o One FC estão aproveitando esse fim de semana aí que não tem UFC, né? Estão aproveitando essa brecha aí para fazer os eventos deles. Vamos destacar as principais lutas aqui, principalmente dos nomes mais conhecidos que já passaram pelo UFC. No Legacy tem o Damácio Page, né? Que tá fazendo a estreia, depois foi cortado do UFC, vai lutar contra o Patrick Ibarra. E o brasileiro Carlos Prater, né, que chegou a lutar lá no UFC Rio, né, não conseguiu se dar bem no UFC, vai fazer essa luta principal do Legacy contra o Carlos Diego Ferreira. E o One UFC vai ter uma edição nas Filipinas, né, um evento que hoje é o principal evento da Ásia. Tem uma luta do Tim Silva, né, que foi campeão do UFC, peso pesado contra o Tony Johnson. Phil Baroni também, né, uma das grandes figuras aí do esporte, né, lutador do UFC, vai lutar contra o Nobutatsu Suzuki. E o brasileiro Bibiano Fernandes, né, um dos grandes nomes do peso galo, né, no mundo, vai lutar contra o Koetsu Okazaki. Esses são os eventos aí que estão, né, como não tem os principais eventos na UFC, Bellator, aqui no Brasil também estamos parados esse fim de semana. A gente aproveitou para destacar esses dois eventos que são menores, né, no mundo, mas que estão divulgando aí, estão preenchendo aí essa lacuna que a gente tem. O TUF tem semifinal, tem o William Patolino, tem Leonardo Santos. O que você destaca dessa semifinal? O TUF agora deu uma peneirada boa, né? Tem o Léo Santos, que é um grande atleta, né? Que a gente acompanha desde o começo. Patolino, né? Que surpreendeu, né? Mostrou dentro da casa que ele é muito forte. O Viscardi, né? Que é o grande vilão, depois que ele intimou o Minotauro lá na grade. E o argentino, né? O argentino que é desde a fase eliminatória a gente vem destacando, né? E acho que vão fazer boas lutas aí na semifinal. Acho que agora espero que até a produção consiga focar mais na parte de evento mesmo, na parte técnica aí dos lutadores. E vamos ver quem vai pra final, né? Se a gente quiser, quem quiser saber é só falar com o Gilmar Manaus. Que ele conta aqui no ar quem tá na final do TUF Brasil 2. Bom, com a gente aqui o Marcelo Barreto, o Roberto Gordo, também o Shield Yamauchi. Shield, o teu primo Goiti tá acertado com o Bellator, né, cara? Vocês têm uma relação muito próxima. Você conversava aqui com a gente até que você parou de corrigir quem acha que vocês são irmãos, né? O pessoal achava que vocês eram irmãos, você já não corrige mais dizendo que são primos. Você tá acompanhando ele aí nessa preparação já pra estreia dele no Bellator? Como é que tá sendo? Ele já tem uma luta marcada pra setembro, né? Tá pré-agendado aí. Então, a estreia do Goiti tá provavelmente ali pra setembro, ali, né? Final do verão americano ali. E eu sou o principal sparring do Goiti, o Goiti é o meu principal sparring, mas o principal não é o único sparring, né? A gente treina também com o pessoal do Teixeira Team ali, na Academia Arena. Temos também os sparring de boxe ali, na Box Train. Então todo mundo nós temos uma equipe grande de treinamento, né? E o Goiti tá, como sempre, sempre treinando jiu-jitsu ali na Academia Arena também. E é isso aí, ele vai... Acredito que no Bellator ele vai treinar um pouco mais focado também, até porque é um evento internacional. É o que ele vai projetar, vai mostrar o talento dele pro mundo, né? Legal.
Vocês têm uma trajetória parecida também, né? Os dois são apontados aí como revelações do MMA aqui de Curitiba. Você tem um projeto teu para também conseguir lutar internacionalmente? Tem um prazo assim que você quer? Em tal momento da minha carreira eu quero chegar lá também. Então, minha equipe, meu tio, né, o Flávio Yamauchi, ele mesmo disse que não pode ter pressa também, né? A pressa pode até atrapalhar a gente, mas que, claro, queremos chegar no patamar de lutar um UFC, lutar o Bellator. Então temos que trabalhar duro para esse ano, com certeza tem que trabalhar aqui no Brasil, um evento nacional. Ano que vem provavelmente, mas esperamos que ano que vem já tenha alguma coisa certa. Ricardo, tem pergunta aí para os nossos convidados? Eu queria pedir o palpite aí do Gordo, né, que é fera no jiu-jitsu, para essa luta que a gente vai ter em junho aí, tá chegando já, do Minotauro com o Verdun. O Minotauro é um atleta que se criou no MMA usando o jiu-jitsu, né, predominando principalmente sobre lutadores que não eram, né, praticantes do jiu-jitsu. E o Verdun já é um atleta que chegou a se destacar até em competições, né, Abu Dhabi e tudo mais, e está se aprimorando mais na parte em pé agora. Hoje a gente vai ter essa revanche, né? Os dois já lutaram no Pride, na época o Verdun era mais cru. O que você espera dessa luta aí? Principalmente se ela for pro chão ainda. O pessoal tá discutindo muito, poxa, mas se for pro chão, que o Minotauro é mais experiente, mas o Verdun, né, tecnicamente é melhor. Como é que você vê essa disputa entre os dois? Bom, eu acho que no chão eles se equivalem no MMA. Como você disse, o Verdun teve muito mais... apareceu mais no grappling e no jiu-jitsu do que o Minotauro, porque o Minotauro foi mais cedo pro MMA. E o Minotauro talvez seja um dos caras que aplica melhor o chão, o jiu-jitsu no MMA. Então acho que no chão eles se equivalem. Eu vou dar vantagem para quem cair por cima desses dois. E na luta, o Minotauro pode esperar tudo dele, é uma lenda. Eu só acho que o Verdun tá num momento fisicamente melhor. O Verdun tá chegando, o Minotauro já, lógico que quer chegar lá em cima de novo. Eu acho que os dois aí estão para top 5, talvez, nessa categoria. Mas eu acredito que assim, não é torcida, mas a opinião que talvez o Verdun esteja num momento melhor. Na luta em geral. Concordo. Caindo no chão, quem cair por cima leva. Vocês concordam, Marcelo? Leva não, mas tem uma pequena vantagem. Leva vantagem, até porque se for pra decisão, a tendência é quem tá por cima ganhar, né? Eu concordo, eu vejo o Verdun com mais vontade. O Minotauro, apesar, como o mestre falou, ele vem de um histórico de lesões muito graves. Só o fato dele ainda estar lutando já pode dar mais um cinturão para ele. É um cara que é hall da fama do UFC em conteste, sem dúvida nenhuma. Um dos poucos caras que tem cinturão do Pride e do UFC. Mas é interino, vai ganhar um interino, né, pra ver se é fácil. Então mas o momento do Verdun eu considero melhor. Eu acho ele até por eu tô tendo chance de ter um contato com a equipe, com a parte da equipe de preparação dele e por ter sido ex-aluno do mestre Rafael, eu sei que ele tem uma estrutura muito grande, muito boa por trás. Então, se eu tivesse que apostar hoje, é difícil, mas eu daria uma vantagenzinha pro Verdun. Jude, tua opinião também? Então, acredito que hoje, como os outros convidados falaram, o Verdun tá numa melhor fase, né? O Minotauro, claro, tem toda aquela experiência dele, né? Já ganhou também do Verdun na época do Pride. Só que hoje os tempos são outros, né? Hoje o Verdun eu acho que é mais treinado fisicamente, até tecnicamente, eu diria. Eu acredito que é a vitória do Verdun. Deixa eu perguntar pro Marcelo aproveitar, né, essa onda aí de giros, né, não chute de rodada. No MMA a gente sempre costumou ver mais golpes na trocação de Muay Thai, né? Na verdade kickboxing, né? Mas o pessoal costuma, né, falar de Muay Thai, que é chute, né, canelada, joelhada, né, mais reto ali na frente do adversário. E agora vem essa onda aí de giros, né? Edson Barbosa lançou essa moda e o pessoal tá aplicando, né? E que já é um pouco mais a tua área, né? Já é mais um tipo de golpe que a gente vê mais no taekwondo. Que é oriundo, né, do taekwondo, oriundo, capoeira. Exatamente, né? Mais desse outro tipo de arte marcial de trocação. Você acha que pode ser que é realmente uma evolução, que talvez o pessoal passou anos ficando só naquilo de kickboxing, e agora estão abrindo para esses outros golpes, né? De outras artes marciais de trocação? Então, Rica, com certeza, mais ou menos o que o Gordo falou da meia guarda, que a pessoa começa a aprender a defender e daí vão surgindo novos ataques. A partir do momento que você se equivale num nível em pé,
alguma coisa vai surpreender. Quem esperava que o Vitor Belfort ia dar um giro? Exatamente. Quem esperava que o Cigano, o boxer, ia dar um... do Vitor no Bispo também, né? Exatamente. E o frontal do Anderson. Então, o do Anderson não dá pra esperar tudo, lógico, porque é o Anderson, mas mesmo o Liotta, Karateka, mas você vê todo mundo buscando muito essa parte. Eu tenho tido bastante procura de atletas de MMA me procurando para começar a parte de chute, para dar uma lapidada nessa parte que o Muay Thai já chuta muito bem. Até o Muay Thai de Curitiba ele tem uma base muito próxima do Taekwondo, mas agora o pessoal tem procurado mais. Sem querer puxar a sardinha, se você vê particularmente os dois giros, o do Cigano e o do Vitor, tem uma correlação. O Glaube Feitosa treinou o Cigano um ano inteiro, ele não estava com o Cigano nessa luta, porque ele estava com o Vitor, e você vê, o Glaube é especialista em chute, o Andrews Nakahara, que estava no camp do Vitor. Então, quando você procura essas pessoas de qualidade, não é que ela ensina o golpe, ela te dá confiança para fazer. O Maurício gosta de meia guarda, pega o inventor da meia guarda, faz assim que funciona, ele vai acreditar na posição. É muito de você ter convicção de jogar na hora. Provavelmente a maioria desses atletas já sabia fazer, todos eles são muito habilidosos, nesse nível é todo mundo muito habilidoso, tem todo mundo muito talento, mas é de ter a convicção, a confiança de arriscar na hora. Então, com relação ao do Cigano e ao do Vitor, eu daria um crédito ao Glaube ali, à equipe do Kyokushin, que tem bastante essa parte do giro, não do rodado de calcanhar, para que tenha resultado. E daqui a pouco vão ter gente defendendo, daí vai aparecer outra técnica, e é isso que é legal do esporte, a evolução sempre aflorando. Quando aconteceu aquilo do Cigano, eu parei pra olhar e falei, cara, como o MMA é sensacional, né, cara? Você tá vendo aquela luta ali, Pau Pereira, né, uma luta basicamente... Mark Hunt, campeão do K1, ele cara, tira um giro. O Cigano já tava com a luta... Né, tava na mão, tava encaminhado, né, mas o peso pesado, né, luva de 4 onças. Coelho da cartola, daquele giro, né? Sensacional. Me lembrou o momento do Napão com o Crocop. Quem que acreditava que o Napão ia chutar o Crocop na cabeça? É uma coisa que você não espera. Por isso que o MMA é tão empolgante. Exatamente. Isso aí. Marcelo, obrigado pela tua presença, cara. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado a todo mundo e estou sempre à disposição. Gordo, obrigado também por ter participado. Prazer conhecer você, prazer receber você aqui no Nocaute Transamérica. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Valeu, obrigado a vocês também. Boa noite. Valeu, Chudi. Até a próxima também, cara. Valeu. Valeu, só queria agradecer aí minhas equipes aí, Arena, Yamauchi Team, Box Train. Um salve aí pro pessoal da Box Train do centro, meus alunos. E todos os meus apoiadores aí, Gustavo Borges, todos meus patrocinadores também. Obrigado. Valeu. Rica, até semana que vem, cara. Até semana que vem. Queria deixar um grande abraço pro meu amigo Thiago Bittar, também conhecido como Carlitos. Tá escutando a gente direto de Bogotá, na Colômbia. Que beleza, que beleza. Grande abraço, Carlitos. Um abraço pra Colômbia. Ellen, ganhadores de hoje. Muita gente mandou a participação, mas só 2 ganharam, viu? Portuenho Eduardo, que participou pelo Facebook, lá na fanpage do Nocaute Transamérica, levou um par de ingressos pro filme Velozes e Furiosos número 6, mais uma bola de futebol exclusiva da Transamérica. Quem levou o prêmio de número 2, um vale película instalada para tablet da E-Point, mais um cooler para latas personalizados da Transamérica, foi o Luiz Flávio, não é o do Paraná, tá? O Luiz Flávio, aliás, não é Lúcio, é Luiz. Eu tinha lido Lúcio e falei Luiz. Pois é, enfim, Luiz Flávio, parabéns, você ganhou o prêmio de número 2. Essa galera tem 2 dias úteis para passar aqui na Mauri Lang Silvério, número 81 na rádio, para retirar os prêmios. Porto. Valeu, Ellen, até mais. Até mais.